Escândalos, escândalos, escândalos no mundo dos Nepo Babies da tecnologia. E não é o Fiuk, mas é quase uma história bem parecida. Fica comigo, eu sou Lê Ferreira, criadora de conteúdo, falo sobre os bastidores e fofocas do Vale do Silício, sou jornalista e você é muito bem-vindo no meu canal. Se puder, compartilhe, comente, curta e segue a gente no plural, porque na verdade no caso sou eu mesma. E aí a gente pode estender esse bate-papo, essa fofoca toda lá no TikTok, que eu tenho um perfil Lenise_Ferreira. Te espero de qualquer forma, compareça. Hoje a gente vai falar de Phoebe Gates, a Fiuk da gringa. Brincadeiras à parte, porque eles possuem só uma coisa em comum: não usar o sistema a favor, né? Mas é isso, a Phoebe Gates, gente, pra quem não sabe, é a filha caçula do Bill Gates. Bill Gates, Microsoft, tananã, bilionário, Epstein, é isso. É isso aí. A Phoebe Gates, ela é a filha caçula do bilionário, do casamento dele com a Melinda Gates, que durou mais de 2 décadas. E foi marcado por uma fase super introspectiva, um casal super discreto, mas que tudo veio abaixo no ano de 2026. Inclusive por supostas, enfim, supostas provas da ligação de Bill Gates com Jeffrey Epstein, aquele cara lá que tinha amizade com a monarquia e tudo, com bilionários, andava em jatinho, com ex-presidentes e outros da tecnologia, trocava e-mails e que fazia coisas erradas. Muito erradas. Não posso falar aqui, mas dá um Google aí e você vai descobrir. Nessa semana, na verdade, nessa semana não, nesse ano, né? Essa semana a gente teve os outros exposeds da filha do Bill Gates. Mas nesse ano veio vários, enfim, vídeos, ligações, enfim, entre Bill Gates e esse cara. E eu, sinceramente, incentivo você a fazer essa busca. Mas, de qualquer forma, hoje a gente tá aqui para falar da filha dele, que também foi um escândalo nesse ano de 2026. A Phoebe Gates, ela é a filha mais nova de 3 irmãos, né? Elas são 2 filhas que ele teve com Melinda, junto com o menino do meio. E a Phoebe é a mais nova, mais comunicativa. O Bill Gates sempre falou o quanto se sentia orgulhoso por ela ser o que ele não é. No caso de ser muito, falar bastante, se apresentar muito bem, ter uma postura muito bacana diante das câmeras. E ela criou até um podcast recentemente. Deu uma bombada, saiu nesses, talvez a Nepo Baby do momento, com a startup dela que ela criou junto com outros parceiros, que se chama FIA. Exato, FIA. Guarde esse nome. Essa startup, basicamente, ela é uma extensão que a gente tem aqui no Chrome, em tantos outros navegadores, que te ajuda a identificar as melhores compras, os melhores preços de acessórios e roupas do mundo fashion. Isso, obviamente, está bombando, bombou muito na gringa, ganhou muito destaque, ainda mais por ser a filha do Bill Gates, que estava dentro desse processo todo de investimento do negócio, e ganhou muitas capas, né? Muita atenção, conforme eu disse. Só que, como que funcionava a FIA? Se você a utilizava, tipo, se você via que na FIA você tinha o melhor preço daquele casaco que você queria, você ia lá, comprava no site parceiro deles, mas um código identificava que a sua origem veio da plataforma da filha do Bill Gates, dessa extensão. E aí eles ganhavam como marketing de afiliados. Caía a comissão na conta dos caras. E dinheiro no bolso da Phoebe Gates. Só que a Bloomberg entrou aí num período de investigação e foi se vendo que a FIA, a startup, estava ganhando comissão em compras que não eram feitas originalmente por conta da indicação da inteligência artificial deles, da tecnologia de melhores valores. Então, alguma coisa de errado estava aí. Quando a Bloomberg entrou em contato com a empresa, eles falaram que foi um erro de sistema, que eles iam resolver isso em 24 horas. E aí se questionou se a Phoebe Gates sabia que isso estava acontecendo, que a empresa dela estava ganhando mérito, comissões de vendas que não estavam sendo feitas na sua plataforma, com a ajuda do seu recurso tecnológico. Ela disse que nunca, imagina, eu? Não. E aí se passou um tempo e a Bloomberg voltou com essa história.
A Bloomberg retornou com esse exposed dizendo que sim, a Phoebe Gates, filha do Bill Gates, sabia de toda a história, do começo ao fim. E que, inclusive, ela teria incentivado a implementação desse código para gerar esse tipo de resultado. Barraco. Daí só foi ladeira abaixo, tá? Porque aí o pessoal lá da universidade que a Phoebe se formou, que é Stanford, que eu já tive o prazer de estar lá, inclusive falei sobre isso aqui no canal. Procura lá nos meus vídeos, porque eu visitei o Vale do Silício em 2025, fui para Califórnia, foi muito legal. É uma faculdade linda, é uma faculdade de outro mundo, é outra vida, outra realidade, está no berço do Vale do Silício. Então, os grandes é considerado uma das melhores do mundo. Os grandes estudam ali. Quer dizer, ela já estava igual o Fiuk, com o sistema todo pronto, era só ela trabalhar, porque o bolo já tinha vindo assim, ó, parabéns para você. E aí ela estudou em Stanford com essa galera e diante dessa polêmica que aí falaram que ela podia pegar até 20 anos de prisão por conta dessa questão. Gente, o pai dela não pegou por coisas piores, você acha mesmo? Se fosse eu e você, tudo bem. Mas a filha do Bill Gates... Enfim. O que aconteceu? A galera de Stanford decidiu falar. E é muito interessante porque ela acabou, né, expondo uma suposta sociedade secreta que existe dentro de Stanford. Para os queridinhos, para os mais queridos da universidade, os mais badalados. Dizem que a Phoebe, na época que ela foi estudante, ela fez parte de um grupo secreto que basicamente é chamado... Então você acha que você pode dominar o mundo? Um grupo secreto, como se fosse uma sociedade secreta, em que somente 12 escolhidos participam. Metade é homem, metade é mulher, e se passa por uma triagem, por um processo seletivo que o próprio fundador do grupo faz. E assim, dizem que teve gente que saiu gritando e chorando desse processo seletivo, principalmente na parte da entrevista, que somente os fortes e os melhores são escolhidos. E a Phoebe fez parte durante o período dela universitário lá em Stanford. E aí eles falam, né? Isso reforça muitas teorias de conspirações que existem acerca do pai dela, da família dela. Gente, bilionário, sociedade secreta que acaba nos tornando secreta, isso não é novidade no Vale do Silício. Mas achei interessantíssimo a vibe da gata, né? De simplesmente querer dominar o mundo e já começar bem mal dominando. É isso. E aí disseram que até hoje ela tem uma ligação, porque uma vez que você tá dentro dessa sociedade, desse grupo secreto, você fica ligado a ele até mesmo quando você sai da universidade, você cria sociedades ali dentro. Existem pessoas muito poderosas e afins. Achei muito interessante essa fanficagem, que acredito ser 85% verdadeira. Um outro ponto também de Stanford foi que os colegas que estudaram com a Phoebe ficaram chocados ela ter um negócio que ligava programação, códigos, porque nunca foi a pegada dela. Ela nunca foi uma pessoa que frequentou aulas de ciência da computação. Ela nunca frequentou uma aula sobre códigos. Então eles falaram assim, como que a guria vai lá e cria um negócio, uma startup sobre isso, sem ter a mínima ideia? Porque falou que a vertente da Phoebe sempre foi mais biológica, que ela sempre foi mais para biologia e não para computação. Mas enfim, eu achei interessante porque os ex-colegas foram no Page Six dizer que ela não sabia nada sobre códigos. Achei isso muito interessante. Uma vibe realmente assim, fofoca nível master. E falaram que durante uma época, a Phoebe tentou recrutar alguns colegas de Stanford para trabalhar na startup dela. Sinto muito por vocês. Porque mal começou e já tá acabando, né? Porque, querendo ou não, a confiança do negócio, a gente sabe que o pessoal tem uma memória meio, né? Mas ficou muito ruim, porque assim, você ser exposto por uma coisa de fofoca, igual essas últimas fofocas, que é a extensão do escândalo, beleza. Grupinho secreto aqui, um negocinho ali. Ah, ela não tem conhecimento disso aqui. Beleza, a gente
pode seguir o bonde, né? O duro é quando a gente tá falando sobre um lance do tipo você boicotando o negócio e ganhando vantagem em cima das pessoas. Então, isso é uma outra coisa, né? Só queria dizer que estou obcecada por essa fase da Phoebe. Eu achava realmente que a Phoebe ia ser outra coisa, mas o que eu tava tentando voltar a falar é que foi um exposed que não foi feito pelo Page Six ou pelo The New York Post, igual eu falei do grupo secreto. Foi um exposed feito 2 vezes por uma linha super jornalística investigativa pela Bloomberg. Os caras falam de negócios, entendeu? Altíssimos, assim, falam com investidores. Então, assim, não foi qualquer coisa que uma pá de cal jogada em cima vai se resolver. Nem mesmo você sendo a filha de um cara poderoso, como o Bill Gates é. Certas vezes, assim, voltando só pra fazer um gancho, o Elon Musk é uma pessoa que não vai com a cara do Bill Gates. Não vai. Teve uma fase ali da Tesla que, por conta de um cancelamento do Elon Musk, o Bill Gates foi lá e retirou todo o dinheiro de investimento que ele tinha na Tesla, começou a falar um pouquinho críticas ao Elon Musk e o pau comeu. Elon Musk é canceriano, levador pra vida, carrega essa cruz até a morte. E, basicamente, um dia, Elon Musk disse que o Bill Gates solta uma grana para a imprensa. Por isso que a imprensa tem tantos dedos para falar com ele. Pode ser coisas loucas da cabeça de Elon Musk? Pode ser, porque eu não duvido. Entendeu? O gato vive nas fanfics também. Mas eu acho interessante, porque se fosse tipo um filho do Elon Musk, eu imagino o escândalo, a proporção que isso teria ganhado. Porque a Phoebe, beleza, a gente tem extensão dessas fofocas. Ela foi flagrada andando com o cachorrinho, sabe? Deu um bafafazinho, mas eu acredito que se fosse de outros, o peso seria maior. E aí, amor, CNN, entendeu? Balacobaco, todo mundo ia dar na cara, porque eu acho que ainda foi muito suave diante do nível que realmente foi preocupante e escandaloso a nível de negócios. Bom, é isso. Eu queria saber de vocês o que chamou mais atenção. Se foi o escândalo da FIA, a startup, e todo esse negocinho com o código, essa vantagemzinha. Se foi o segundo fato dela dar uma de Fiuk da gringa, pai tem talento, mas não deu pra estender, o sistema tava pronto, entregue que nem um bolo pra ela e ela não deu conta. Terceiro, se vocês acham que é cedo, porque querendo ou não, ela tem 20 e poucos anos, né? Significa aí que tem muita coisa pra reescrever a história ainda, passar um branco ali, né? Soltar um balacobaco e vida que segue. E quarto, se o grupo secreto pegou vocês, porque eu sempre fico com o grupo secreto. As pessoas falam assim pra mim, ai, mas isso é óbvio. Eu gosto desse negócio, desses negócios de grupo secreto. É um negócio que me prende realmente. Achei interessante. Então você acha que você vai dominar o mundo? É, eu acho que talvez a Phoebe tenha a resposta. Mas é isso, galera. Curte, comenta esse vídeo, manda pra galera. E vamos estender essa conversa lá no TikTok, Lenise_Ferreira. E eu venho aí com muito mais vídeo. Todos os dias, assim, rolar. Mas vai dar certo. Beijo, beijo. Fui.